Oi, gente! Antes de começar esse vídeo, eu preciso agradecer uma inscrita aqui do canal que me enviou esses presentes. Ela usou como referência para fazer essa bonequinha aqui uma foto que eu tirei quando ganhei a placa de 100 mil inscritos aqui do canal. Eu tava até com o cabelo azul e para essa ela usou como referência uma foto que eu já estava mais loira e também estava usando uma tiara que eu usei em vários vídeos aqui do canal. Eu amei muito. Muito obrigada do fundo do meu coração, Bárbara. Obrigada a você, a sua mãe Maria Inês. Eu sou grata demais por todo o carinho que vocês tiveram por mim. Vou deixar aqui, gente, o Instagram da Bárbara. Ela é uma artista. Eu indico muito que vocês entrem no Instagram dela, sigam, comprem também, porque ela faz um trabalho sensacional. Ela não me pediu para marcar ela aqui, mas é óbvio que vocês precisam conhecer o trabalho dela e da mãe dela, porque, gente, é lindo demais. Eu também quero agradecer do fundo do meu coração a Sandra, uma outra inscrita aqui do canal. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram onde eu falo sobre o meu emagrecimento, onde eu perdi mais de 32 quilos e ainda tô no processo. E aí a Sandra viu que o meu jump estava bem judiadinho, porque eu malho em casa, e aí ela me enviou de presente um jump. Olha que linda! Eu já agradeci a elas lá nos meus stories, mas eu precisava vir aqui agradecer também e deixar marcado essa semana que alegrou demais o meu coração. Gente, obrigada. Muito obrigada mesmo, não só pelos presentes, mas eu sei que vocês já estão comigo há muito tempo aqui no canal e vocês com certeza fazem parte da minha história e de toda essa trajetória. Então, depois de agradecer a elas, bora para o nosso caso de hoje. Conheçam Rebeca. Ela nasceu no dia 25 de maio de 1982. Ela era uma mulher de 38 anos que vivia em Indiana, Estados Unidos. Rebeca foi descrita como uma pessoa muito apegada à família e aos filhos. Em determinado momento de sua vida, ela conheceu um homem chamado Judson. Assim que se conheceram, eles se aproximaram, começaram a namorar, se casaram em 2008 e no decorrer do casamento eles tiveram 3 filhos. De acordo com as matérias, o casamento de Rebeca com seu marido era extremamente conturbado, ele constantemente a agredia, as brigas eram muito intensas e essas brigas sempre aconteciam na frente dos filhos. Em um determinado dia de abril de 2020, Rebeca e seu marido começaram a discutir. Nesse dia, o filho de 8 anos de Rebeca saiu de casa, foi até a casa do vizinho, relatou que o pai estava agredindo a mãe e então aquele vizinho ligou imediatamente para a polícia. Assim que os investigadores chegaram na residência, eles pegaram Judson no flagra. Após isso, ele foi levado para a delegacia, onde os policiais descobriram que não era a primeira vez que eram chamados naquela residência. Desde 2017, a polícia sempre foi chamada para ir até aquele local e o motivo sempre era por agressão. Naquele mesmo dia, Judson foi preso. Ele foi acusado por tentar estrangular Rebeca e por agredi-la de diversas formas. Apesar de ter feito tudo isso na frente dos filhos, ele só ficou preso por algumas horas, pagou sua fiança e no dia seguinte ele foi solto e logo voltou para casa. Alguns meses depois, no dia 4 de agosto de 2020, a mãe de Rebeca procurou a polícia. Ao falar com os investigadores, ela disse que estava muito preocupada, mencionou que estava sem contato com sua filha desde o dia 2 de agosto e que ela tinha certeza que Rebeca simplesmente não tinha ido embora e tinha deixado os filhos para trás. A partir daí, a polícia decidiu fazer uma verificação de bem-estar na casa da família. Assim que chegaram ali, eles chamaram por Judson, porém ele tinha acabado de sair. Devido a isso, algumas pessoas o avisaram que a polícia estava em sua casa. Ele então voltou, conversou com os investigadores, permitiu que eles verificassem alguns cômodos de sua casa e após a verificação, a polícia notou que não havia nada suspeito e por isso decidiram ir embora do local. Com isso, as buscas por Rebeca se iniciaram. A polícia descobriu que no dia 3 de agosto, um dia antes da mãe de Rebeca ir até a delegacia, Judson pediu a guarda dos filhos e também pediu o divórcio.
Como Rebeca estava desaparecida, ela não compareceu à audiência que ocorreu no dia 21 de agosto de 2020. Devido a isso, o juiz concedeu a guarda total dos filhos para Judson e também deu a casa da família para ele. No dia 30 de agosto de 2020, o filho de 8 anos de Rebeca foi para o colégio como ia todos os dias. Nesse dia especificamente, ele passou por uma sessão de aconselhamento no colégio. Enquanto estava falando com um conselheiro, o menino disse que o pai tirou a vida de sua mãe, contou que viu o momento em que ele a jogou da escada, que após isso a agrediu intensamente através de força física, até que ela simplesmente parou de se mover. Após ouvir todo o relato, o conselheiro ligou imediatamente para a polícia. Quando Judson chegou ao colégio para buscar o filho, a polícia já estava no local. Eles disseram que iriam vasculhar sua casa mais uma vez, foram todos para a residência, e então, quando chegaram ao local, eles foram até o porão, onde o filho de Rebeca disse que tudo aconteceu. Ao entrar no porão, os policiais encontraram vestígios de sangue nos degraus da escada. Eles também verificaram todo o local, não encontraram Rebeca e por isso decidiram falar mais uma vez com a mãe dela. Quando os policiais conversaram com a mãe de Rebeca, ela revelou que Judson tinha alugado um galpão em uma unidade de armazenamento que ficava a alguns minutos de sua casa. Após essa informação, a polícia foi até esse local, verificaram as imagens de segurança. Eles observaram que Judson foi até esse depósito no dia 4 de agosto, observaram que ele estava carregando um grande galão e perceberam que ele chegou nesse local exatamente no horário que a polícia saiu de sua casa, ou seja, no dia 4 de agosto de 2020, quando a polícia estava verificando toda a residência da família, o galão que Judson estava carregando estava dentro de seu veículo. Com isso, os investigadores verificaram o galpão que Judson havia alugado. Ao entrar nesse galpão, eles não encontraram o galão, perceberam que Judson já tinha tirado o galão dali, porém eles perceberam que havia algo muito estranho no local porque havia um cheiro forte e parecia que esse cheiro era de algo em decomposição. A partir daí, a polícia decidiu verificar mais uma vez as imagens de segurança do local. Ao fazer isso, eles observaram que no dia 28 de agosto de 2020, 2 dias antes da polícia ir ali, Judson voltou à unidade de armazenamento, pegou o galão, colocou em seu carro e depois ele dirigiu para um local que os investigadores não tinham ideia. Devido a isso, Judson foi levado para ser interrogado. Enquanto estava conversando com a polícia, ele confirmou que sim, falou que tinha alugado uma outra unidade de armazenamento, deu o endereço para a polícia. Eles então foram até lá e, infelizmente, ao chegar nesse local, os investigadores encontraram Rebeca sem vida dentro do galão. A partir daí, Judson foi confrontado mais uma vez com essa descoberta. Ao falar com a polícia, ele decidiu confessar, disse que sim, tinha tirado a vida da esposa, porém, segundo ele, fez isso em legítima defesa. De acordo com Judson, Rebeca estava completamente viciada em drogas. Ele falou que esse vício só estava aumentando, que diversas vezes ela saía de casa, ficava algumas horas fora e voltava, e algumas vezes ela saía de casa e passava dias sem dar nenhuma notícia. Ainda segundo Judson, no dia 28 de julho de 2020, Rebeca saiu de casa e só voltou no dia 2 de agosto por volta de 1 ou 2 horas da manhã. Ainda de acordo com ele, ao chegar em casa, ela começou a agredi-lo com um cano de metal, fez isso cerca de 200 vezes, e como ele não suportou mais as agressões, ele começou a agredi-la também e acabou tirando a vida dela. Ainda durante o interrogatório, Judson contou exatamente o que fez a sua esposa. Ele afirmou que jogou Rebeca da escada, que a sufocou, pisou nela, que a agrediu de diversas formas, até que em certo momento ela perdeu a vida. Ele também contou que durante a agressão, seu filho de 8 anos apareceu. Segundo ele, o menino começou a pedir para ele parar. Apesar do pedido do filho, ele não parou, continuou o que estava fazendo na frente do menino e disse a ele que estava fazendo aquilo porque Rebeca estava drogada. Assim que percebeu que Rebeca já estava sem vida, Judson disse que levou o filho até o quarto, esperou até o menino adormecer
e só depois voltou ao porão, onde colocou Rebecca dentro de um latão de lixo. Judson disse que no decorrer dos dias ele comprou o galão onde Rebecca foi encontrada, enquanto ele não sabia o que fazer, a deixou dentro de um freezer que havia na casa. Depois disso, a colocou dentro do galão e decidiu que iria deixá-la na unidade de armazenamento que havia alugado anteriormente. Judson também disse que no dia 4 de agosto ele colocou o galão em seu carro. Após isso, começou a dirigir em direção à unidade de armazenamento. Enquanto estava a caminho, recebeu uma ligação dizendo que a polícia estava em sua casa. Voltou, estacionou o carro na garagem, falou com a polícia e permitiu que eles verificassem o local. Ainda de acordo com Judson, assim que a polícia saiu da casa, ele voltou ao carro, dirigiu até a unidade de armazenamento, deixou o galão ali e então voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Quando a polícia conversou com Judson pela primeira vez na casa, eles não notaram nenhum sinal de hematoma em seu corpo. Apesar disso, Judson ficou enfatizando durante todo o interrogatório que foi sim agredido por Rebecca, que por isso ele decidiu agir, mas apesar de dizer isso o tempo todo, a polícia não encontrou nenhum sinal em seu corpo que comprovava o que ele estava dizendo. Com isso, Rebecca foi levada para análise. Nesse local, os legistas conseguiram constatar como ela perdeu a vida. Apesar de seu estágio avançado de decomposição, eles informaram que Rebecca perdeu a vida devido a golpes no abdômen e na cabeça, assim como seu filho de 8 anos tinha relatado ao conselheiro. Disseram que, quando foi colocada dentro do galão, suas pernas foram retiradas porque as pernas não cabiam ali dentro. Apesar disso, quando a polícia confrontou Judson a respeito das pernas de Rebecca, ele disse que não se lembrava de tê-la desmembrado. Ele falou que não sabia de nada sobre isso e por isso a polícia nunca encontrou as pernas de Rebecca. Algumas semanas após a prisão de Judson, aconteceu uma audiência onde ele fez um acordo com os promotores. Para não receber a pena de morte, ele decidiu se declarar culpado e seus advogados disseram que ele também optou por confessar para que seu filho de 8 anos não precisasse testemunhar no tribunal. De acordo com relatos, pouco antes da sentença ser anunciada, Judson expressou remorso por suas ações. Ele afirmou que sua esposa o agrediu primeiro e disse: "Eu amava Rebecca e ela era minha melhor amiga até que as drogas a tiraram de mim. Ela piorou e eu estava apenas tentando proteger as crianças do que ela estava fazendo. Isso vai assombrar meus dias. Eu amava Rebecca. Eu destruí tudo. Não só perdi Rebecca, mas também perdi as crianças e terei que viver com isso todos os dias. Eu gostaria que isso nunca tivesse acontecido. Eu só queria poder voltar no tempo para antes daquele dia. Isso sempre me assombrará e me machucará pelo resto dos meus dias. Eu só queria poder voltar no tempo para antes daquele dia. Isso sempre me assombrará e sempre me machucará pelo resto dos meus dias." Assim como ele, a mãe de Rebecca também foi ouvida na audiência. Ela olhou com muita raiva para Judson e disse: "Você tirou tudo dos meus netos. Você devia se envergonhar. Juiz, por favor, dê ao meu genro tudo o que tem. Ele merece." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Judson, que estava com 50 anos, foi considerado culpado e recebeu 65 anos de prisão, com possibilidade de condicional após cumprir 48 anos. Após o julgamento, a mãe de Rebecca falou com os jornalistas. Ela relatou que nunca será capaz de perdoar o genro, mencionou que achava ridículo o fato dele poder apelar sua condenação e disse: "Acho que seus comportamentos funcionaram para ele durante toda a vida e ele ainda espera que funcione para ele agora. É lamentável. Realmente é." Alguns meses depois, Judson apelou sua sentença. Ele declarou em seu recurso que o juiz não havia dado peso suficiente à sua história de vida difícil na infância, que também não levou em conta sua falta de antecedentes criminais e nem levou em conta o fato de que ele havia se declarado culpado tão rapidamente. Durante a apelação, Judson e seus advogados também apresentaram um documento que dizia que Rebecca estava viciada em drogas. Esse documento também dizia que ela recusou tratamento, que devido a isso um especialista de intervenção familiar aconselhou Judson a sair de casa com os filhos e que ele até conseguiu uma ordem de restrição contra ela, mas que ela sempre voltava para casa. Um dos advogados de Judson disse o seguinte no tribunal:
Com certeza, o que ocorreu com Rebecca foi trágico e brutal. Embora não haja desculpa para isso, há circunstâncias em torno do ocorrido que devem ser consideradas atenuantes. Judson e as crianças foram vítimas da agressão e do uso de drogas de Rebecca, o que levou diretamente à morte dela. Novamente, isso não justifica de forma alguma a morte de Rebecca, mas coloca os eventos subjacentes ao crime em contexto. Apesar das apelações de Judson, o tribunal apresentou documentos que provavam que, entre 2017 e 2020, a polícia foi várias vezes à casa do casal devido a denúncias de agressão tanto sexual quanto físicas de Judson contra a esposa. Eles mencionaram que uma dessas denúncias resultou em acusações contra ele, mas que ele não ficou muito tempo preso e, segundo eles, estava em liberdade condicional quando tirou a vida da esposa na presença do filho. O Tribunal de Apelações também disse que a sentença dele era apropriada devido aos fatos particularmente flagrantes do caso, incluindo que o réu havia escondido sua esposa por semanas, que ele mentiu sobre seu paradeiro e pediu o divórcio um dia após cometer o crime. Devido a todos esses argumentos, 3 juízes decidiram que Judson deveria sim permanecer com a mesma sentença e, por isso, suas apelações foram negadas. No final de agosto de 2020 ou início de setembro de 2020, um amigo de Rebecca iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a enterrá-la e também para apoiar seus filhos financeiramente. Em uma postagem em sua rede social, ele escreveu um texto para Judson e disse: "Caro Judd, eu quero que você saiba que ela te amou mais do que qualquer outra coisa na Terra. Também quero que você conheça a alegria que Rebecca expressou a mim anos atrás, quando descobriu que estava grávida dos gêmeos e novamente quando descobriu que estava grávida de seu terceiro filho. Rebecca foi uma das mulheres mais fortes que conheci e tinha muito orgulho de tudo o que conseguiu realizar para sua família. Rebecca era conhecida por sua honestidade e por lutar pelo que acreditava ser certo. Eu sei que ela acreditou em você no começo. Eu sei que ela teria lutado por você e pela família no começo. Eu sei que ela lutou por si mesma e por seus bebês no final. O que eu sinto por você é nada. Você é nada. Um dia você não passará de uma lembrança ruim para mim. O que você tem que viver é muito pior do que qualquer palavra ou sentimento que eu possa ter contra você. Você tem que viver com o fato de ter abreviado a vida de uma linda mulher que só queria o melhor para seus filhos. Você tem que viver com o fato de ter provado para seus filhos que monstros são reais, e a parte mais assustadora é que eles podem ser pessoas que você ama. Infelizmente, não encontrei nas matérias nenhum relato de familiar ou amigo de Rebecca falando se ela realmente era viciada em drogas. A única pessoa que vi falando sobre isso foi Judson em seu interrogatório, no julgamento e também no Tribunal de Apelações. Fora ele, não encontrei nenhum relato de qualquer pessoa falando a respeito disso e por isso não posso confirmar para vocês se ela realmente era viciada em drogas ou não. Outra coisa que não havia nas matérias é com quem os filhos de Rebecca e Judson ficaram. Eu não sei informar se eles ficaram com a mãe de Rebecca ou algum membro da família paterna. Tá bom, gente? Então é isso. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. Na semana passada saíram 2 vídeos, se você ainda não assistiu, clica na aba vídeos e tem acesso a todos os vídeos do canal. Agradeço do fundo do meu coração a cada um que sempre está aqui me ajudando com o like, o comentário, enfim, obrigada de verdade. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.